Inflação de maio é menos da metade do mês anterior. Preço da cesta básica cai em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Ministro da Economia Paulo Guedes pede que preços nos supermercados não subam por 2 ou 3 meses. Estados poderão receber compensação das dívidas com a União para segurar imposto dos combustíveis. Presidente Jair Bolsonaro é recebido por apoiadores ao chegar nos Estados Unidos para a Cúpula das Américas. Justiça decreta a prisão do suspeito de envolvimento no sumiço de jornalista inglês e indigenista brasileiro. Cartões de banco com tecnologia de aproximação viram alvo dos golpistas. E segundo um estudo com 160 mil mulheres, os otimistas têm chance de viver mais tempo. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os cartões de débito ou crédito que precisam apenas ser aproximados das maquininhas de cobrança merecem um cuidado extra dos consumidores. Já encontraram um jeito fácil para levar o dinheiro do portador. Os cartões de pagamento por aproximação, além de serem práticos para os usuários, são um prato cheio para golpistas. Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, a ABECS, a cada 4 transações presenciais com cartões de crédito, uma é feita por aproximação. A previsão é que a modalidade chegue a representar metade das transações no país até o fim deste ano. Apesar dos benefícios, essa modalidade de cartão tem atraído ladrões que conseguem roubar o dinheiro das pessoas ou fazer outras transações apenas aproximando uma maquininha perto do cartão da vítima. Isso é possível porque, dependendo do valor, não há necessidade de digitar a senha e muitas vezes o consumidor só percebe que foi vítima de roubo horas depois. Os ladrões se aproveitam da tecnologia chamada NFC, Near Field Communication, que em tradução livre significa comunicação de campo próximo. Se você já passou por isso, a boa notícia é que é possível recorrer ao banco do cartão para tentar reaver o dinheiro e até mesmo registrar uma reclamação no Banco Central, como explica esta advogada em direito do consumidor. As instituições bancárias são responsáveis pela segurança de todos os meios de pagamento por ela fornecidos. Então, se ela fornece o pagamento mediante o NFC, ela é sim responsável por qualquer falha na segurança que possa ocorrer nesse procedimento NFC. E o consumidor poderá, além de registrar um boletim de ocorrência, registrar também uma reclamação no Banco Central, que é o órgão responsável por fiscalizar as outras instituições bancárias. Qualquer um pode ser vítima desse tipo de golpe, mas é sempre bom ficar alerta. Este especialista em segurança dá algumas dicas de como tentar se proteger. Estar com esse tipo de cartão e mantê-lo longe da minha capacidade de protegê-los é meio caminho andado para um prejuízo. Mochilas nas costas, bolsas e carteiras largadas no balcão de atendimento ou em mesas de estabelecimentos comerciais podem custar o que ainda resta na sua conta bancária. Para que a retirada não autorizada deixe de acontecer, mantenha esses itens na frente do seu corpo ou onde eles possam ser rapidamente pegos por você. Habilite a função de recebimento de mensagens para todos os gastos feitos. Isso lhe permitirá ver alguma compra realizada sem a sua autorização, de forma a conseguir fazer bem rápido o bloqueio daquele cartão em caso de fraude. Ou, caso prefira, use celulares que permitam o cadastramento de cartões nos aplicativos, especialmente construídos para isso, de forma que as transações financeiras continuem sendo feitas, mas somente quando você abrir esse sisteminha no seu telefone. 24 anos depois do desabamento do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça determinou que 120 famílias dividam uma indenização de cerca de 30 milhões de reais. O prédio tinha graves defeitos de estrutura e acabamento e havia sido interditado pela Defesa Civil.
Apesar do risco, 30 moradores buscavam seus pertences quando aconteceu o desabamento. Na tragédia, 8 pessoas morreram. O dinheiro da indenização vem de um terreno que fica em Brasília e foi leiloado. O processo agora retorna para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que encaminhará a um contador que vai fazer a divisão do dinheiro. E veja a seguir, estados que segurarem ICMS dos combustíveis serão compensados na conta da dívida com a União. E ainda, ministro da Economia Paulo Guedes pede que preços dos alimentos não subam por 2 ou 3 meses. Os estados que aceitarem limitar a 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público serão compensados com a suspensão do pagamento das dívidas que têm com a União. A medida está no parecer lido hoje pelo senador Fernando Bezerra no plenário do Senado. A intenção é que o texto seja votado no plenário já na próxima segunda-feira, sem passar pelas comissões, como prometeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A discussão feita depois da leitura do relatório mostrou que os parlamentares concordam que é necessário um mecanismo para conter os preços, mas as divergências vão no sentido de como isso será feito e nas perdas de arrecadação dos estados, que podem afetar outros serviços essenciais à população. Entre os principais pontos adicionados no texto que veio da Câmara pelo relator, o senador Fernando Bezerra, está a suspensão das alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS sobre o álcool até junho de 2027. Para os estados que aderirem a essa medida, o relator incluiu mecanismos de compensação conforme pedido pelos governadores. Um deles permite o abate do pagamento dos serviços das dívidas dos estados com a União e não sobre o tamanho total da dívida, como estabelecia o texto dos deputados. E para os estados que não devem à União, será possível a apropriação de parte dos recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, a partir do ano que vem. Se precisarem, esses estados também terão prioridade na contratação de novos empréstimos ainda este ano. No total, as medidas deverão custar 46 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres da União este ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o governo federal não vai conseguir dar um reajuste salarial aos servidores. Por outro lado, segundo o ministro, houve redução de impostos para todos os brasileiros. Ao mesmo tempo em que fez o anúncio, Paulo Guedes criticou os governadores. Disse que eles estão com os cofres cheios, mas não querem colaborar com o Brasil. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou mais uma vez em alta, após dados de uma inflação mais fraca que é esperada no Brasil, e com os investidores de olho na trajetória das taxas de juros no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,55% e encerrou cotada em R$ 4,91 na venda. A Bolsa de Valores caiu 1,18%, com 107.093 pontos. A queda nos custos da energia elétrica e dos alimentos influenciaram o resultado da inflação de maio. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, desacelerou e registrou a menor variação mensal desde abril do ano passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou maio em 0,47%. A taxa ficou inferior ao verificado em abril deste ano e em maio do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Essa foi a menor variação mensal desde abril de 2021, quando ficou em 0,31%. O resultado de maio foi influenciado principalmente pela queda nos setores de habitação e alimentação. No mês, os alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo do mês anterior. Alguns itens tiveram queda de preços, como o tomate, a batata inglesa e a cenoura. Já a habitação foi o destaque, com queda nos preços. A baixa no preço da energia elétrica impactou no resultado. Em 16 de abril, a bandeira verde voltou a vigorar, deixando a conta de luz mais barata.
Por outro lado, o vestuário teve inflação e foi o grupo de despesas com maior alta de preços em maio. Outro impacto para a inflação do mês veio dos transportes, que subiram por causa da alta no preço das passagens aéreas. Os combustíveis tiveram variação de preços abaixo da alta de 3% do mês anterior. O preço da cesta básica caiu em 14 das 17 capitais do país. A baixa mais expressiva, de 7,3%, aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande registrou a maior deflação do país. Depois de várias altas consecutivas, a queda no preço da cesta básica foi de 7,30% em maio. 4 meses consecutivos em alta, mas já dá para comemorar um pouquinho só. Os produtos que ajudaram a segurar a inflação foram o tomate, retração de 40,04%, batata, queda de 15,68%, seguida da banana, 14,42%. Em compensação, o trigo foi o produto com maior variação de preços, alta de 5,02%. Quinto aumento consecutivo. A situação da guerra entre Ucrânia e Rússia, que são os maiores produtores mundiais do cereal, a tendência é que, nesse caso, continue a aumentar, assim também como o leite, que está no período de entre safra e que costuma também ir até setembro, outubro. Embora a queda tenha sido expressiva no custo da cesta básica, o acumulado nos 5 primeiros meses deste ano é de 10,10%. E dos últimos 12 meses, 22,8%. Teve um recente aumento de energia elétrica que a gente vai começar a sentir a partir das próximas contas, e isso vai começar a pesar também para a indústria e vai ser repassado em alguma medida para os preços, sem contar os combustíveis que continuam subindo sucessivamente. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram hoje que empresários do ramo de alimentos diminuam a margem de lucro na produção e na venda de produtos da cesta básica. Segundo Bolsonaro, essa seria uma forma de ajudar a combater os altos índices de inflação no país. Bolsonaro e Paulo Guedes participaram por videoconferência de um fórum promovido pela Associação Brasileira de Supermercados. Nós devemos, em momentos difíceis como esse, entendo, todos nós colaborarmos. Então, o apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes. O presidente afirmou que produtos da cesta básica, como óleo de soja, ovos, leite, açúcar e café, são vilões do aumento da cesta básica. Então, esse é o apelo que eu faço, senhores. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. Os senhores já vêm colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então, esse apelo que eu faço aos senhores. E se for atendido, eu agradeço muito. E se não for, é porque realmente não é possível. Guedes também pediu o fim da alta de preço dos alimentos. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. E veja a seguir: Justiça condena à prisão suspeito de envolvimento no sumiço de jornalista inglês e indigenista brasileiro na Amazônia. E veja também, com usuários confusos sobre planos de saúde, parlamentares apresentam novos projetos para ampliar coberturas obrigatórias. Um dia depois do Superior Tribunal de Justiça permitir que os planos de saúde atendam apenas os pouco mais de 3 mil procedimentos da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, parlamentares apresentaram novos projetos para ampliar os tipos de coberturas obrigatórias, 9 na Câmara dos Deputados e 3 no Senado. A mudança feita ontem deixou muitos usuários confusos. Por isso, você vai conferir agora o passo a passo para acessar a relação desses procedimentos, além de uma entrevista exclusiva da nossa equipe de reportagem com uma advogada especialista em saúde.
Para consultar a lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde, primeiramente acesse o portal da ANS pelo link ans.gov.br/rol-web. ROL se escreve R-O-L. Na sequência, selecione as características que são cobertas pelo seu plano, como consulta e exames, internação, parto e odontologia, e clique em Continuar. Na próxima tela, escreva no quadro o nome do procedimento que você quer verificar se está incluído no seu plano e clique em OK. Entre os resultados, selecione a opção que deseja consultar e clique em Continuar. Na tela será mostrado se o procedimento é ou não de cobertura obrigatória do plano informado. O rol ou relação da ANS é básico e não contempla muitos tratamentos, como medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral, radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica. Como o rol é taxativo, os planos ficam isentos da obrigação de bancar esses tratamentos. Além disso, a agência limita o número de sessões de algumas terapias para pessoas com autismo e vários tipos de deficiência, pois muitos pacientes precisam de mais sessões do que as estipuladas para conseguir resultado. E por isso, no atual modelo, conseguem a aprovação de pagamento pelo plano de saúde. Para entender melhor o assunto, o repórter Kleber Werneck conversou hoje com a especialista Fabiola Prince. Doutora, primeiro eu quero agradecer sua gentileza por nos atender e comentar nessa decisão da Justiça. Ela representou uma vitória dos planos de saúde e uma derrota dos consumidores. Qual será, na prática, o prejuízo para os clientes dos planos de saúde? Eu que agradeço pelo convite. Bom, claramente, se o beneficiário ele já enfrentava dificuldade, agora ele vai enfrentar um pouco mais, tá? Mas o primeiro ponto que é importante destacar é que esses processos que foram julgados ontem, eles não foram afetados como repetitivos, tá? Então, eles não têm efeito vinculante. O que isso significa? Que ele não abrange outros processos com esse mesmo assunto. Então, cada caso deverá ser analisado individualmente pelo judiciário. Agora, importante também orientar as pessoas, doutora. Quem já é cliente de um plano de saúde ou até quem vai contratar, quais os cuidados que você recomenda? Bom, se enfrentar dificuldade, o principal é montar uma boa base processual, tá? Levar para o processo um bom relatório médico, muito bem elaborado, descrevendo as necessidades do paciente, atestando, se for o caso, que com aqueles procedimentos descritos no rol da ANS, o paciente não atingirá o resultado esperado, levar para o processo a comprovação científica do procedimento que o paciente precisa. Então, são esses cuidados que o beneficiário vai ter que cuidar. Só um parêntese sobre a decisão de ontem, o que ficou decidido é que o rol ele é taxativo mitigado. Então, o que isso quer dizer? Que, via de regra, o rol é taxativo, porém, haverá algumas exceções, tá? Então, vai funcionar assim. Não havendo um substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos previstos no rol da ANS, aí, então, excepcionalmente, poderá haver a cobertura do tratamento indicado pelo médico. O IBGE abriu quase 50 mil vagas em todo o país e as inscrições para o concurso são de graça. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Todas as 48.500 vagas são para o cargo de recenseador do Censo Demográfico deste ano. As oportunidades estão em todas as unidades da federação. E o tempo de contrato é de até 3 meses, mas pode ser prorrogado. A principal função do recenseador é entrevistar os moradores durante a coleta de dados. A remuneração é por produção, por isso pode variar conforme o tempo dedicado ao trabalho. Só que o recomendável é que a pessoa trabalhe no mínimo 25 horas por semana.
A maioria das vagas está em São Paulo, especialmente aqui na capital paulista. O Rio Grande do Sul também concentra um grande número de vagas e é seguido por Minas Gerais. Para se inscrever ao cargo, basta ter o nível fundamental completo. E os candidatos selecionados terão de passar por um treinamento obrigatório antes de dar início ao trabalho. Então, se você se interessou, preste atenção. As inscrições devem ser feitas no máximo até o dia 15 de junho pelo site ibge.gov.br. E a seleção será feita por análise curricular e o resultado dessa seleção deve ser divulgado no dia 30 de junho. Vestígios de sangue foram encontrados nesta quinta-feira na lancha usada por Amarildo da Costa de Oliveira, investigado por envolvimento no desaparecimento na Amazônia do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Ainda não se sabe se o sangue é humano ou de animais. Por conta disso, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Amarildo. A juíza Jacinta Silva dos Santos decretou a prisão temporária por 5 dias de Amarildo da Costa de Oliveira durante a audiência de custódia do suspeito que aconteceu na tarde desta quinta-feira. De acordo com o delegado do município de Atalaia do Norte, Alex Pérez Timóteo, a perícia na embarcação, feita com o uso da substância química luminol, apontou vários vestígios de sangue. A Polícia Federal informou que o material coletado foi encaminhado de helicóptero para Manaus para ser analisado. Enquanto o caso não é esclarecido, diversos órgãos federais estão envolvidos na operação para tentar encontrar os desaparecidos. Agentes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública também participam das buscas, além da Marinha e do Exército. O governo do Amazonas também enviou bombeiros, policiais civis e militares para reforçar a procura. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos para a Cúpula das Américas. E veja também, pesquisa revela que pessoas otimistas têm chance de viver mais tempo. O domínio da Rússia em território ucraniano tem aumentado cada vez mais com o passar do tempo. O temor do Kremlin em anexar as áreas controladas pelas tropas russas cresce com o passar dos dias. Ao mesmo tempo em que trava a mais dura batalha da guerra até aqui, na região de Luhansk, no leste do país, a Rússia começou a acelerar os seus planos de domínio dos territórios do país vizinho. O governo da autoproclamada República Popular de Donetsk, área separatista pró-Kremlin no Donbás, anunciou que seu próximo primeiro-ministro será um russo. O homem será o primeiro a ocupar um cargo na administração de Donetsk. A presença de um russo na política ucraniana seria uma jogada estratégica para que toda a região separatista de Donbás fosse anexada à Rússia. Os reflexos do conflito para esses dois países já começam a aparecer para outras nações. Nesta quinta-feira, as autoridades pró-Rússia condenaram a pena de morte 2 britânicos capturados em abril enquanto lutavam no exército ucraniano em Mariupol. Os britânicos alegaram que viviam na Ucrânia e estavam servindo ao lado de fuzileiros navais do país. Dessa forma, deveriam ser considerados soldados da ativa, protegidos pelas convenções de Genebra sobre tratamento para prisioneiros de guerra. No entanto, a mídia estatal russa descreveu a dupla como membros de um grupo de mercenários e o tribunal os condenou sob essa acusação. A decisão foi criticada por Londres. As autoridades suspeitam que a Rússia esteja usando o processo para pressionar o Reino Unido, que apoia a Ucrânia na guerra. Além disso, seria uma estratégia para conseguir a troca de prisioneiros russos condenados por crimes de guerra na Ucrânia. Além dos britânicos, um soldado marroquino recebeu a mesma sentença por acusações de terrorismo. Desde 1997, há uma moratória sobre a pena de morte na Federação Russa.
Mas isso não se aplica aos territórios das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, onde os 3 foram julgados. Recentemente, as autoridades locais afirmaram que todos os combatentes capturados do lado ucraniano seriam processados em tribunais locais e estariam sujeitos à pena capital. O presidente Jair Bolsonaro chegou no início da tarde desta quinta-feira a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde participará da Cúpula das Américas. O evento contou hoje com um discurso importante do presidente norte-americano Joe Biden. A chegada de Jair Bolsonaro em solo norte-americano terá um ponto-chave no diálogo para a recuperação e a criação de novas relações econômicas. Isso porque, desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 2021, os chefes de Estado nunca se encontraram para uma reunião bilateral. Pelo lado de Bolsonaro, o encontro é importante para buscar uma reaproximação amigável com o governo dos Estados Unidos. Durante a abertura do 4º dia de evento, Joe Biden deu as boas-vindas aos líderes mundiais que estão participando do evento. Biden anunciou uma proposta de nova parceria econômica dos Estados Unidos com a América Latina destinada a combater a crescente influência da China. Ao sediar a Cúpula das Américas em Los Angeles, Biden procurou assegurar aos líderes reunidos sobre o compromisso de seu governo com a região. O presidente norte-americano está buscando apresentar aos países latinos uma alternativa econômica à China, incluindo mais investimento e construção de acordos comerciais. Ao inaugurar o encontro regional, Biden fez um chamado aos líderes do continente para a importância e preservação da democracia em suas regiões. Enquanto nos encontramos de novo hoje em momentos que a democracia está sob ataque ao redor do mundo, nos unamos e renovemos nossas convicções de que a democracia não é somente um selo distintivo da nossa região, mas o ingrediente essencial para o futuro da América. Em sua fala, Biden fez um anúncio de uma Associação das Américas para a Prosperidade Econômica, com o objetivo de fomentar um crescimento mais inclusivo na região. O plano dos Estados Unidos para a cúpula também propõe revitalizar o Banco Interamericano de Desenvolvimento e criar empregos de energia limpa. Em um encontro com o presidente dos Estados Unidos, antes da reunião bilateral, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acertou com Joe Biden os assuntos que serão tratados entre eles: as eleições no Brasil, as relações econômicas entre os países, a Covid e até mesmo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A reunião oficial entre os dois presidentes deverá acontecer amanhã. A aliança que reúne PSDB, MDB e Cidadania aprovou hoje por 39 votos a favor, 6 contra e 1 abstenção a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, à presidência da República. Depois de 6 meses de negociação, o nome de Simone passou pelo crivo da reunião ampliada da Executiva Nacional do PSDB, com a participação das bancadas da Câmara e do Senado. O consumo de alimentos ultraprocessados aumentou a obesidade no Brasil. E o excesso de peso pode ter como consequência doenças crônicas como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que de 2002 a 2009 houve um aumento na prevalecência de obesidade na população brasileira, passando de 9,9% para 13,2%. Paralelo a isso, a contribuição dos alimentos ultraprocessados no consumo total de energia, que são as calorias diárias, passou de 14,3% para 17,3%. Os pesquisadores compararam o tipo de alimentação com os índices de obesidade apresentados pela população nos respectivos anos. As análises apontaram que um aumento de 1% no consumo de alimentos ultraprocessados foi associado à alta de 0,71 ponto percentual na prevalência de obesidade em 2002 e 0,88 ponto percentual em 2009.
chegando à conclusão de que consumir esses alimentos representou uma alta de 28,68% no período. E, além disso, que o excesso de peso é mais comum na população com 18 anos ou mais, sendo maior entre mulheres do que em homens. Segundo o Ministério da Saúde, os alimentos ultraprocessados são formulações industriais ricas em calorias, açúcar, gorduras, sal e aditivos químicos, com sabor realçado e maior prazo de validade, como, por exemplo, biscoitos, sorvetes, salgadinhos de pacote, refrigerantes, produtos congelados, pães, entre outros. Lembrando que a obesidade é tanto uma doença quanto um fator de risco para inúmeras outras doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, AVC, hipertensão, dislipidemia, diabetes e vários tipos de câncer, de acordo com os autores do estudo. A temperatura amena com frentes frias constantes marcam o início do inverno. A estação mais fria do ano geralmente costuma ser também a que mais lota hospitais e prontos-socorros. Tosse, coriza, febre e espirros, características típicas de doenças de inverno, certo? Se os adultos sofrem com as mudanças climáticas, imagine então as crianças. Nesta escola de Dourados, logo nos primeiros dias de frio intenso, muitos alunos faltaram. Nós percebemos isso, muitas crianças gripadas, algumas faltaram pelo motivo da gripe, alguns pais nos avisando que as crianças não estavam bem, por isso não estavam vindo à escola. Outras situações foi até aconselhado pela coordenação e professores que ficassem em casa enquanto os sintomas fossem mais fortes. Então, assim, na semana do frio foi muito perceptível isso. O álcool continua disponível na recepção, nas salas de aula. Nós voltamos a pedir, recomendar na semana passada que usem máscaras. Então, assim, não há obrigatoriedade, mas nós pedimos que quem puder, que eles tragam a máscara, que eles usem a máscara para evitar que esses sintomas sejam disseminados, né, da gripe. Comuns durante o inverno, as crises alérgicas e as viroses estão ainda mais comuns nas crianças este ano por conta das restrições que nós tivemos nos últimos 2 anos, por causa da pandemia da Covid-19. Eles não desenvolveram seu sistema imune, seu próprio sistema de imunidade. Automaticamente, depois que soltamos as crianças, aí sim, aí foi um surto, aí todos pegaram ao mesmo tempo. Aí as doenças se espalharam e todo mundo com as crises gripais, tudo ao mesmo tempo, por falta de desenvolvimento do seu sistema imune. E o especialista alerta ainda para o momento em que o auxílio médico deve ser procurado. A partir do momento que você sente que o teu filho não está bem, você o conhece dia a dia, é uma criança alegre, brinca, come, dorme bem, etc. A partir do momento que começa com tosse, com coriza, com febre, aí diminui o apetite, o sono já está ruim, etc., aí já é um alerta. O teu filho mudou, os sintomas novos estão aparecendo, existem doenças novas aqui, então é uma hora de procurar, o médico avalia para poder ver a conduta necessária, para não passar despercebido e lá na frente ficar com uma gravidade maior. O Flamengo demitiu o treinador Paulo Souza. A decisão foi tomada ontem à noite, após a derrota diante do Bragantino por 1-0. O português estava no clube desde o dia 10 de janeiro e comandou o rubro-negro em 32 partidas, conquistando 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Dorival Júnior, que estava no Ceará, é o mais cotado para assumir a equipe. E o atacante Jô não é mais jogador do Corinthians. Ele e o clube acertaram hoje a rescisão de contrato de forma amigável após Jô ser flagrado em um bar de São Paulo na terça-feira e faltar ao treinamento no dia seguinte. O centroavante de 35 anos tinha contrato até o fim do ano que vem, mas abriu mão do dinheiro que teria para receber. Mais de 100 representantes de editoras e livrarias se reuniram para apresentar de forma gratuita os lançamentos da literatura na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. A Feira do Livro, inédita ao ar livre, acontece até domingo. A leitura pode te levar para lugares incríveis, estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação,
o senso crítico e amplia a habilidade na escrita. Uma pesquisa aponta que os brasileiros passaram a ler mais durante a pandemia. Mas, para os especialistas, o número ainda é pequeno em relação a outros países. Entre 3 a 5 livros, né? A brasileira ainda tem que ter a vontade e até a curiosidade da leitura. Eu acho que é um pouco da iniciativa mesmo da família, né? Trazendo texto própria dentro da família, e nisso faz com que a população comece a ler um pouco mais, né? Para incentivar a população a procurar o caminho da leitura, uma entidade criou uma feira de livros ao ar livre em São Paulo. O evento reúne 120 expositores de várias partes do Brasil. Aqui você pode encontrar desde a literatura infantil até lançamentos. Essa é a primeira feira em que o visitante pode entrar de graça. As pessoas podem vir aqui, tem sarau, tem eventos, palestras. A importância da feira, assim, a questão do acesso à cultura, as pessoas terem oportunidade, tem várias editoras, as pessoas podem comprar livro de várias editoras diferentes, algumas editoras dão desconto, então culturalmente para a cidade é um evento muito importante. Hoje, com a tecnologia, você pode encontrar e ler um livro pela internet, usando um celular igual a este aqui. Se você pensa que isso diminuiu a procura pelo livro impresso, aí é que você se engana, porque ter um livro em casa ainda é um prazer insuperável. Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foram vendidos cerca de 5,5 milhões de livros, quase 5% a mais do que o mesmo período de 2020. Então ela tem o prazer de ter o livro físico. A gente vende, às vezes, o e-book e o livro físico, porque a pessoa quer ler, por exemplo, num aparelho, no celular ou num Kindle, alguma coisa assim, mas ela quer ter o livro físico guardado na estante como um bem mesmo, sabe? O material. Então acaba vendendo muito também, às vezes, até a parceria da venda casada, assim. A Tamires trabalha há quase 10 anos com livrarias. Para ela, o amor pelos livros é hereditário. E é muito bonitinho, assim, porque na livraria, por exemplo, as crianças passam assim na frente, elas já ficam assim, é livraria, eu quero livro. E é o primeiro contato da criança, né, assim, com o livro é através dos pais, né, com o incentivo dos pais. Então, isso é também um outro motivo, né. É difícil você iniciar a leitura infantil num tablet, num Kindle, né, em alguma coisa assim. O livro é realmente muito importante. O Brasil é um dos maiores mercados de beleza do mundo. E a cada ano que esse setor apresenta mais novidades que atraem diversos públicos. As tendências para 2022 foram apresentadas em uma feira realizada para empresários do ramo. A preocupação com a estética, a busca pela juventude, os cuidados pessoais. Tudo isso é traduzido em autoestima para a maioria dos brasileiros. Dá para acreditar que por aqui gasta-se mais com beleza do que com comida? O dado faz parte de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já há alguns anos. Mas é possível dizer que a informação ainda é atual. Um levantamento recente coloca o Brasil como o 4º maior consumidor desse setor em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Japão. O mercado de cosméticos é um dos maiores do país e vem crescendo a cada ano. Dados da balança comercial mostram que o setor teve alta de 16% em 2021 em relação ao ano anterior. E a expectativa para 2022 é ainda maior. Ainda mais depois das tendências apresentadas aqui na FCE Cosmetic, a maior feira de cosméticos da América Latina. Adiar o envelhecimento é uma das maiores apostas do setor. E aqui encontramos um produto que promete trazer resultados por meio de um componente inovador. Esse colágeno ele é de origem vegana. A maioria dos colágenos é extraída de origem animal e através de um processo de biofermentação a gente conseguiu esse colágeno de origem vegana. Então ele é um ativo anti-rugas muito bom.
Ele tem um efeito de preenchimento, antiflacidez e também melhora a síntese do colágeno, deixando a pele com maior elasticidade. Para descobrir a real eficácia de um produto, agora existe esse sistema que faz uma espécie de ultrassonografia da pele e revela o antes e depois do uso de um creme, por exemplo. O que nós fizemos foi desenvolver um algoritmo no qual a leitura de hidratação ela é representada através de um mapa hídrico. Então, a partir destas imagens, a consumidora consegue visualizar o quanto de água está presente na pele em função do mapa de cor. E é uma prova verdadeira de que o produto está funcionando. São várias as tendências encontradas na feira. Texturas, cores, cheiros. Neste estande, o visitante se transforma em astronauta para conhecer as fragrâncias dos planetas em uma viagem olfativa pelo universo. Todas as fotos que nós temos nesse espaço são originais da NASA. E dentro de uma forma diferente de apresentar, nós trouxemos cúpulas perfumadas com o cheiro de cada planeta. A gente fez uma pesquisa entendendo a grandeza, a composição gasosa, a cor de cada planeta para casar os acordes olfativos descrevendo a história planetária olfativa. São fragrâncias criadas para a utilização nos mais diversos produtos, de cosméticos a perfumes para ambientes. De uma forma natural, livre de alérgenos, eu vou enfatizar bem isso, e vegano. Os questionamentos que mais intrigam a humanidade é como podemos fazer para viver mais. Uns dizem que a boa alimentação é o ponto principal, outros que a atividade física é importante. Porém, um estudo sugeriu que as pessoas otimistas tendem a viver mais. Manter sempre o pensamento positivo é muito bom para a longevidade. De acordo com um estudo publicado no Jornal da Sociedade Americana de Geriatria, os níveis mais altos de otimismo estão associados a uma vida útil mais longa e a uma maior chance de viver além dos 90 anos. Durante o processo de pesquisa, cerca de 160 mil mulheres de diferentes raças e origens foram estudadas. Fatores de estilo de vida saudável, como a qualidade da dieta, atividade física, tabagismo e consumo de álcool, foram responsáveis por menos de 1/4 da associação entre longevidade e otimismo. Mas, segundo os especialistas, o otimismo não significa ignorar os estresses da vida, mas que quando coisas negativas acontecem, as pessoas otimistas são menos propensas a se culpar e ficam mais dispostas a ver o obstáculo como temporário ou até mesmo como positivo. De acordo com o estudo, ser otimista também melhora a sua saúde, como sistema imunológico mais forte, melhor função pulmonar e menor risco de mortalidade. Dessa forma, uma conclusão clara que pode ser tirada do estudo é que mesmo após situações de dificuldades e estresse, a melhor coisa a se fazer, como diz o ditado, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Afinal, o que mais precisamos é de uma vida mais longa, mais feliz e mais positiva. E o Jornal das 22 desta quinta chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.